O diabo tramou no final dos tempos um golpe final dos filhos de Deus. Como é que ele vai atacar esses escolhidos a ponto de tentar parar o crescimento do evangelho e dar a sua última tentativa de romper o reino de Deus aqui na terra? Talvez você esteja sob esse ataque, direta ou indiretamente, e não sabe até hoje. Acontece que o profeta Daniel revela rapidamente em um pequeno trecho do seu livro como o espírito do anticristo agirá no final dos tempos. É muito perceptível ver o que está acontecendo hoje. Um mal que está atormentando a medicina e a psicologia mundial, que vem se tornando cada vez mais responsável por grande número de mortes na sociedade em que vivemos. Através de algumas traduções bíblicas em busca do hebraico e alguns comentários, consegui encontrar qual o real sentido daquela profecia. Mas antes de começarmos, não esqueça de curtir esse vídeo, comentar aqui embaixo, porque nos ajuda bastante a engajar esse vídeo para muitas outras pessoas. Também não se esqueça de se inscrever no canal, de apertar o sininho e compartilhar para todos os seus amigos. E logo após a vinheta, eu vou te revelar o que é que está acontecendo para que você possa se prevenir. Bom, nós sabemos que no Antigo Testamento o anticristo ele recebe nomes diferentes. E esse príncipe a qual o profeta Daniel se refere é justamente ele. Ele vai de alguma forma perseguir os santos do Altíssimo. O livro de Apocalipse fala que vai fazer guerra aos santos de Deus e os vencerá. Agora, essa literatura apocalíptica, ela é muito rica em simbologia, arquetipos. Então nós não podemos entender que essa perseguição vai ser propriamente e unicamente física. Temos que lembrar que ele não vai chegar como um diabo, ele não vai chegar com chifres, ele não vai chegar perseguindo, pelo menos não visualmente. Ele vai fazer o que o diabo faz. Vai se passar por anjo de luz. Ele vai aparentar ser amoroso. Só que o problema é que antes dele haverá um período a qual o espírito do anticristo vai atuar fortemente na terra. E eu vou dizer para vocês, ele já está atuando e talvez alguns aqui já tenham percebido. Eu já percebi há muito tempo e venho sofrendo sim retaliações desse espírito do anticristo. Não hoje, não diretamente, mas indiretamente através de outras pessoas. E eu vou dizer o porquê. Mas antes, vamos tratar de outras considerações. O espírito do anticristo, ele já opera desde a época dos apóstolos. Só que no final dos tempos, ele vai estar muito mais ativo. E nós percebemos, pelo menos em questão de pesquisa, de gráficos, a qual eu andei notando, é que dos anos 2000 para cá, a sociedade como um todo, em questão física, psicológica, ela se alterou, assim como a natureza, de uma forma muito brusca. Nós temos que lembrar que Jesus disse, o meu reino não é deste mundo, apesar de nós fazermos parte do reino dele. Jesus chamou o diabo de príncipe desse mundo, disse que o mundo jaz do maligno, e nós não somos desse mundo. Então tome cuidado, porque o diabo ele é tão sábio, tão perspicaz, que ele chegou a enganar anjos no próprio céu. Você já parou para pensar que anjo é muito mais inteligente e sábio do que os seres humanos? E que eles estavam puros e ainda mais próximos ao Senhor nas regiões celestes? E mesmo assim o diabo os enganou, quanto mais a nós. Então eu vou revelar algumas artimanhas dele. Ele vai conseguir vencer a igreja, ele vai conseguir vencer os santos do Altíssimo, causando divisão. Então ele vai arranjar vários motivos para que a igreja se divida, e muitas vezes essa divisão começa em casa. O verso a qual eu quero tratar aqui é justamente o livro de Daniel, capítulo 7, verso 25.
quando eu notei, eu fui buscar algumas traduções e usei a Bíblia hebraica, usei a Bíblia judaica, a Bíblia textual, a Bíblia Peshita, a Bíblia de Jerusalém e ao mesmo tempo puxei um comentário chamado Champlin. E esse comentário do Antigo Testamento confirmou o que essas traduções bíblicas já estavam a me propor. Lá você vai ver no livro de Daniel, capítulo 7, verso 25, que diz assim: ele proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo. Algumas traduções vai dizer perseguirá. Se nós formos para a tradução da Bíblia textual, ela vai dizer quebrará os santos. Na Bíblia judaica, tentará oprimir os santos. Na Bíblia de Jerusalém, porá à prova os santos. Na Bíblia Peshita, aos santos do Altíssimo ele reprimirá. Então nós temos aqui que não vai ser uma perseguição, obviamente, física, mas é uma perseguição inicial e prévia até o seu governo, operada pelo seu espírito, que é o espírito do anticristo, o espírito de Satanás. O que vai acontecer, segundo a palavra do hebraico traduzida aqui, o correto seria desgastar. Então, como é que ele vai desgastar? Mentalmente. Você já parou para pensar que o mal do século é justamente a depressão? Muitas pessoas sentem sintomas variados. Uns sentem irritabilidade, ansiedade, pânico, medo. São vários sintomas, mas tudo é fruto de depressão. Essa depressão vem sido causada, não importa os meios, lá de trás, por causa da artimanha do espírito do anticristo. Veja só como é a tática. Você é protegido por Deus e o maligno não lhe toca, ok? Então como é que ele vai chegar até você se ele não pode te tocar? Ele vai tocar em pessoas que não são de Deus, não são protegidas, e vai fazer com que essas pessoas já perturbadas pelo espírito do anticristo cheguem até você para lhe perturbar. Ele vai usar o que tiver de mais próximo em você: sua amizade, sua casa, seu meio de trabalho ou estudantil e tudo mais que você imaginar. Às vezes não é propriamente uma perturbação, mas às vezes um falso conselho, às vezes um tramar pelas costas, e tudo isso se multiplica. E você deve identificar quando tudo isso estiver acontecendo e tentar se afastar o máximo possível. É uma guerra psicológica diabólica, digamos assim. O mundo até então não tinha essa fineza, essa lei do não me toque, qualquer coisa faz alguém lhe processar, chorar facilmente. As pessoas estão muito frágeis. E isso revela que nunca houve na história da humanidade uma fragilização do homem como um todo. No livro de Efésios, capítulo 6, do verso 12 em diante, você vai encontrar algumas subdivisões. Paulo cita os príncipes deste século e as hostes espirituais da maldade. O espírito desse século, que é o principado, está sendo colocado aqui como depressão, e qualquer pessoa da humanidade consegue sentir isso. Não é necessário você saber profecias e muito menos ser religioso. O que é que Jesus diz em João 3,19? A luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque suas obras eram más. Então lembrem, esse magoará, importunará, na verdade é desgastar de forma mental, psicológica, que talvez seja a pior de todas. Claro que haverá e já está havendo em alguns cantos do mundo uma perseguição física e muito cruel, mas a tática que ele vai usar
para desestabilizar a pessoa em si e até famílias ou igrejas é a começar por você. Quando você não tiver mais paciência, sanidade mental, paz de espírito, ele vai conseguir facilmente lhe atormentar. Todos vão ser testados. Se você ainda não conseguiu sentir isso, eu espero que você se previna, porque vai sentir. Porque se sua mente está cheia, seu coração está pesado, você facilmente perde o controle. Você não consegue trabalhar, estudar, se concentrar em uma igreja ou fazer nada direito. Se ele não chegar até você, ele vai fazer com que outros cheguem. Saiba identificar. Às vezes essa pessoa mora com você. Muito em breve eu vou trazer mais detalhes sobre sinais que antecederão os últimos momentos do fim e que eu ainda não ouvi ninguém citando. Hoje encerramos nosso pequeno estudo por aqui e nos veremos nos próximos vídeos na próxima semana.